Olá a todos, mais uma vez é um prazer estar aqui fazendo esse vídeo. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Geraldo, eu estou aqui representando a comunidade espírita Caminheiros do Amor, que fica na cidade de São Paulo, na rua Arnaldo Magnicaro, número 1370. Vamos então, antes de começarmos aqui o nosso tema da noite de hoje, procurando libertar a nossa mente dos pensamentos, das situações que talvez não sejam tão fáceis, nas quais nós estamos passando, enfim, qualquer tipo de dificuldade que nós estejamos enfrentando, vamos procurar deixar por alguns momentos de lado e vamos pedir a inspiração aos nossos irmãos do plano maior, para que as nossas mentes sejam aclaradas, para que a gente possa ter um entendimento desse evangelho de hoje, desse tema que vamos tratar, desse ensinamento que o Cristo vem trazer para nós, para que nós possamos ter uma visão melhor dos seus ensinamentos e colocar em prática, entender da maneira correta com que Jesus quis trazer esses ensinamentos para nós. Então vamos pedindo ao plano espiritual muita serenidade, muita tranquilidade para todos nós neste momento. E o tema que nós vamos abordar aqui hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 18, os itens 3 a 15, que tem o título de Ao que tem, se lhe dará. Então, vamos ver o que nos traz aqui, esse evangelho, esse tema, porque quando nós ouvimos assim, nós de maneira geral, temos um entendimento, ou pelo menos nós temos uma tendência a materializar os ensinos do Cristo. Então, logo a gente já vai pensando do ponto de vista material. Nossa, mas então aquele que tem, ele vai receber mais ainda, vai ter mais ainda, e aquele que não tem, ou que não tem quase nada, esse ainda vai ser tirado? Como é que é isso, Então, vamos procurar entender a maneira com que a verdadeira intenção do Cristo em trazer essa informação para a nossa vida, não do ponto de vista material, mas sim do ponto de vista espiritual. E aqui, como eu disse, nós vamos tá nos itens 13 a 15, onde aqui no Evangelho, o item 13 é o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 10 a 14. Então, que traz o seguinte: E aproximando-se dele, os discípulos lhe disseram: Por que razão lhe falas por parábolas? Ele respondendo lhes disse: Porque a vós vos é dado saber o mistério do reino dos céus. Mas a eles, e aí ele se referia ao povo, de maneira geral, não lhe é concedido, porque ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que eu lhes falo em parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis. Depois, no item 14, é o Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, versículo 24 a 25. Tende muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco da mesma medida de que vos houverdes servido para medir os outros, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que já tem, dar-lhe-se-á, ao que não tem, até o que tem
se lhe tirará. Só que Jesus estava falando isso aqui do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da vida moral, né? Então, Jesus está dizendo, olha, todo aquele que tem, enquanto mais ele tem, mais ele vai adquirir. Mais ele vai adquirir conhecimento. Se é uma pessoa que pratica caridade, mais caridosa essa pessoa vai se tornar, né? Se é uma pessoa que tem paciência, enquanto mais ele pratica paciência, mais paciência essa pessoa vai ter com todas as situações. Ou seja, Jesus estava dizendo, olha, se esforcem para vos melhorarem como espíritos, porque a cada esforço que você fizer, o seu esforço se duplicará, naturalmente, porque você vai aprendendo, né? À medida que você vai exercitando, você vai aprendendo. Agora, aquele que não fizer nada, ele vai perder até um pouquinho de conhecimento que tem. Se a pessoa, se nós não nos esforçarmos para aumentar o nosso conhecimento, a gente vai perder. Se nós ficarmos de braço cruzado, não formos atrás de mais conhecimento, se nós não formos atrás de exercitar a nossa paciência, né? Não nos esforçarmos, cada vez mais impaciente nós vamos ficando. Então, assim, resumidamente, desta maneira, essa era a lição que Jesus estava passando, né? Que ele queria passar com esses dois evangelhos. Como aqui no de São Marcos, que ele diz, tome cuidado com o que ouvis, né? Porque aquilo que você usar como medida contra o outro, vai servir contra você e muito mais. Então, tomemos cuidado com o que nós fazemos aos nossos irmãos, porque isso vai voltar para nós e ainda muito mais. Se nós formos injustos com alguém, a injustiça um dia se voltará contra nós e de uma forma muito mais pesada, né? Se nós formos maldosos com alguém, um dia a maldade vai voltar para nós e de uma maneira muito mais pesada, muito mais rigorosa. Então, tomemos cuidado, né? Então, vamos aprender a ouvir, vamos aprender a ver, né? Vamos olhar para tudo na nossa vida, não somente com o ponto de vista material, mas principalmente espiritual. É o que Jesus nos recomenda aqui. E agora no item 15, é a mensagem de um irmão do plano espiritual. Ele se intitula como um espírito protetor. Essa mensagem foi recebida em Bordeaux em 1862. Ele diz o seguinte: dá-se ao que tem e retira-se ao que não tem. Ele começa o texto, a mensagem dele dizendo assim: meditai sobre esses grandes ensinamentos que quase sempre vos parecem paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Ele a recebeu porque se esforçou para fazer-se digno e porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja-lhe os esforços em direção ao bem. Esses esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. Então, o que nós já comentamos, enquanto mais nós nos esforçamos para trilharmos pelo caminho do bem, mais merecimento nós vamos tendo, e isso por uma consequência, né, da vida natural, as coisas boas vão acontecendo nas nossas vidas, né? Então, mais vai aumentando, né, na nossa relação de vida, as coisas mais tranquilas. Nós vamos aprendendo a viver. Não é que nós vamos deixando de ter problemas, não, nada disso, mas nós vamos aprendendo a lidar com os problemas, nós vamos lidando com os problemas de uma forma mais serena, mais tranquila. Porque enquanto mais nós praticamos os ensinamentos do Cristo, mais nós vamos nos espiritualizando, e sempre de uma forma natural. Não é porque Deus está tirando de alguém
né, de uma forma punitiva, ou está dando de uma forma que não seja merecedora. Não é nada disso. São méritos que vão se chegando pelo nosso esforço, né, e perdas que nós vamos tendo, né, pela nossa indisciplina, pela nossa falta de observância no caminho do bem. Então, o nosso irmão continua aqui. São como um imã que atraísse as melhoras progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para a subida da montanha sagrada, em cujo o cume encontrareis o repouso que sucede ao trabalho. Ou seja, nosso esforço é para progredirmos espiritualmente. Essa montanha é o progresso espiritual, é a evolução espiritual, é a evolução moral. Enquanto mais nós vamos subindo e nos esforçando, nós vamos adquirindo essas condições, essas forças, esse conhecimento, essa serenidade, a tranquilidade, né? Tira-se aquele que nada tem ou que tem pouco. Tomar isso como um ensino figurado. Deus não tira das suas criaturas o bem que se dignou conceder-lhes. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações, procurai ver pelo Espírito, compreendei com a alma. Então, é o que está dizendo o nosso irmão aqui, para a gente, não vamos olhar para os ensinamentos e não vamos interpretar esses ensinamentos do ponto de vista material, mas sim do ponto de vista moral. Ele continua dizendo que não interpreteis de maneira grosseira e injusta as palavras, né, que resplandecem aos olhos da justiça do Senhor. E não é Deus quem tira, né, daquele que pouco havia recebido, mas é o próprio Espírito que é imprudente, que é esbanjador, que é irresponsável, que não está tratando a sua própria vida com responsabilidade, né? O descuido que nós temos com a nossa vida, isso é que vai fazendo com que nós vamos ao longo do caminho perdendo um pouco daquilo que nós já adquirimos, pela nossa própria imprudência, né? E ele cita aqui na mensagem dele, ele faz uma citação, resumidamente falando, que culpa tem um pai que deixou terras extremamente produtivas para um filho e o filho não está colhendo frutos nenhum daquela terra? Porque é o filho que não está tratando a terra como o pai sempre tratou. O filho não está adubando a terra, não está arrancando as ervas daninhas da terra para que a terra possa continuar sendo produtiva. Então, não é o pai que é imprudente. O pai lhe forneceu. Que terra é essa? É a nossa vida. É a nossa oportunidade que nós estamos tendo aí de crescermos, né? Nós já recebemos uma vida maravilhosa. E agora, se nós formos imprudentes com essa vida que o Pai nos deu, nós vamos só tendo cada dia mais dificuldades. Agora, se nós cultivarmos essa nossa terra, se nós cultivarmos, né, os nossos corações com bons sentimentos, né, olhando para o próximo como um verdadeiro irmão e fazendo com que o outro, nos esforçando para que o outro esteja sempre bem, né, fazendo por uma vontade verdadeira de ver os nossos irmãos bem, nós vamos entendendo e a nossa vida vai ficando mais fácil, né, porque nós estamos cultivando a nossa terra, nós estamos preparando, como ele diz aqui, o exemplo que ele deu, nós estamos preparando a terra que nós recebemos como herança para que ela se frutifique cada vez mais. Então, aquele que tem, mais se lhe dará, ele mais conquistará. E aquele que não tem, aquele que é irresponsável, vai perder tudo. À medida que a vida for passando e ele nada for fazendo, ele pouco for se esforçando, ele vai perdendo tudo e vai ficando cada vez mais difícil. Então, se ele tem um bom sentimento e ele insiste
insiste ou ele faz uma escolha, né, através do seu livre-arbítrio, de se manter somente ligado às coisas difíceis, pensamentos difíceis, frequentando ambientes difíceis, ouvindo somente pessoas pessimistas, tudo aquele pouquinho que ele tinha dentro do coração, de um sentimento bom, de esperança, ele vai perdendo, porque ele está se oferecendo para uma condição da perda. Ele não está procurando alimentar aquele pontinho de positividade que ele tinha dentro de si, dentro da tua alma, dentro do espírito. Ele não está trabalhando para que esse pouco produza. Ele está fazendo muito pelo contrário. Ele está fazendo de tudo para que esse pouco que ele tem, né, que ele possa ter, se perca dentro das suas relações, dentro da sua escolha de vida, de caminhos tortuosos, né, de companhias que não são convenientes, de estar envolvido sempre em assuntos, né, que trazem dificuldade, assuntos que só trazem sofrimento, só vê o lado ruim das coisas. Então ele perde aquele pouco que ele tinha, aquela pitadinha que ele tinha dentro da alma, vai se perdendo. Então não é Deus que está tirando isso dele, é através da sua livre escolha que ele está perdendo todas essas condições. E a mesma coisa, e o inverso, né? Vamos dizer, o inverso é verdadeiro. Aquele que tem um pouquinho e ele batalha, ele continua trabalhando naquele pouquinho, aquela pitadinha que ele tem dentro de esperança, de confiança, de fé em Deus, de positividade que ele tem dentro de si, ele começa a trabalhar isso, cada vez mais ele adquire mais confiança, ele adquire mais força, né, como esse nosso irmão disse lá no começo, para subir a montanha e chegar ao cume e poder encontrar o descanso merecido, ou seja, para encontrar uma vida mais tranquila a cada passo que a gente vai dando, né? Então, o nosso irmão diz aqui que nós não devemos ficar aí, ele usou o termo aqui, arroteando, né? Xingando o solo, xingando a vida, maltratando e maldizendo, que nada funciona, que nada dá certo, que a minha vida só vai para trás, ao invés de ir para frente. Ele não fica colocando essas coisas dentro dos nossos sentimentos, dentro da nossa mente. Não, vamos fazer o contrário. E depois não fiquemos, se nós ainda insistirmos nisso, acharmos que esse é o caminho, que nós então não culpemos Deus. Que nós tenhamos a consciência de que essa responsabilidade é nossa, que nós é que não estamos nos esforçando para nos mantermos dentro de uma condição de amor, de caridade, de confiança, né, de perseverança. Nós não estamos fazendo a nossa parte, né? E aí ele termina dizendo aqui: tomai as vossas grades e charruas, né, uma linguagem figurada, pela terra, ou seja, pegue o seu arado, né, vá trabalhar a terra, pegue o seu instrumento de trabalho e vá trabalhar, trabalhe a sua vida, olha o que você tem para fazer na sua vida e faça bem feito, faça com que a tua vida progrida e não com que ela vá para trás. Se você tem um pouco, continue confiando, continue trabalhando, continue alimentando essa esperança, essa fé, todas essas condições morais que todos nós devemos batalhar, como, por exemplo, a esperança, a paciência, o amor ao próximo e o amor próprio, não no sentido do egoísmo, a nossa confiança. Vamos alimentando tudo isso, vamos trabalhar, né, essa terra. Vamos trabalhar aquilo de bom que tem dentro de nós, para que nós possamos amanhã ter muito mais do que o que nós temos hoje, né? Vamos frutificar, fazer com que a nossa vida dê frutos, e não que aquele pouquinho, aquela sementinha que estava dentro de nós, ela morra.
né, ela seja jogada numa terra improdutiva, uma terra que não tem cuidados e ela se perca. Então, o Evangelho do Cristo, este Evangelho de Jesus, é para a gente ver dentro dessa condição, né, que nós temos que trabalhar aquilo que é bom dentro de nós para que nós possamos ter mais ainda. E aquele que faz isso, com certeza terá. E aquele que não faz, né, que deixa a vida me levar para qualquer caminho, não está se preocupando se o caminho é bom, se as ações são boas, se o pensamento é bom, não está se preocupando com isso, então vai entrando cada vez numa dificuldade maior, né? Então, que nós procuremos alimentar a paz que tem dentro de nós cada vez mais. Não vamos deixar que nada de material perturbe a nossa paz. Não vamos deixar que assuntos que não mereçam crédito perturbem a nossa paz, né? Vamos procurar sermos equilibrados, confiantes, crentes no Evangelho do Cristo, né? Vamos procurar entender o Evangelho do Cristo de um ponto de vista muito mais amplo, né? Que são todas as lições que ele nos dá, e vamos procurar colocá-lo em prática para que a gente possa ter cada vez mais, para que a nossa saúde física e a nossa saúde espiritual ela possa progredir, nós podemos crescer, possamos adquirir cada vez mais dentro das nossas escolhas. E aí nessa condição de colocar em prática realmente o Evangelho do Cristo, claro que às vezes em muitas situações ainda para nós é muito difícil, mas nós não podemos ficar perdendo tempo, no mínimo nós temos que nos esforçar. E dentro desse contexto, só para a gente encerrar aqui, o encontro que o Eurípides Barçanufo teve, né, a visão do encontro dele com Jesus, psicografado por Chico, eu esqueci qual é a obra, né, que tem essa lição, mas que Eurípides Barçanufo foi levado até Cristo, até Jesus, e quando ele chegou lá, ele nem acreditava que era Jesus que estava ali, mas aí depois ele percebeu que era Jesus, ele ficou até intimidado, né, com aquela condição, mas aí ele começou a chorar. Quando ele percebeu que era Jesus que estava ali diante dele, ele começou a chorar de emoção, de poder estar diante daquela luz, né, maravilhosa, ele ter aquele merecimento. E aí ele aproximou-se um pouco mais, e aí ele percebeu que Jesus também estava chorando. Aí ele ficou meio assim, né? Aí ele perguntou para Jesus, por que choras, né? Jesus não respondeu. Ele insistiu. Ele perguntou, Senhor, você chora pelos descrentes do mundo? Aí Jesus disse para ele, não, meu filho, eu não choro pelos descrentes do mundo, porque por esses nós temos que ter muito amor. Eu choro por aqueles que conhecem o Evangelho e não o praticam. Olha só. Então, vamos terminar aqui com essa reflexão, né? Para, no mínimo, nós que somos conhecedores do Evangelho, que nós nos esforcemos verdadeiramente para colocar em prática. Se nós conhecemos, vamos nos esforçar no mínimo para colocar em prática, vamos procurar entender o Evangelho de Jesus, vamos ouvir com os ouvidos espirituais, vamos ver com os olhos espirituais, vamos sentir com o sentimento espiritual e procurar, na medida do possível, mas com muito esforço, de colocar esses ensinamentos em prática, né, para que nós possamos enxugar essas lágrimas que Jesus derrama por todos nós que conhecemos o Evangelho e não conseguimos praticar. Muito obrigado a todos, que Deus e Jesus abençoe os seus lares, muita paz, foi um prazer estar aqui mais uma vez e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.